pessoal, estou aqui com mais um vídeo e no vídeo de hoje eu quero trazer um assunto para compartilhar com vocês que fala sobre ter um coração puro e um espírito estável. E este texto ele se encontra no livro de Salmos, no capítulo 51, no versículo 10, onde Davi faz uma oração ao Senhor. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Eu fui incomodada pela manhã com a sensação de que eu ouvia o Espírito Santo falar comigo sobre coração puro, espírito inabalável. Existem umas versões que ao invés de falar espírito estável, fala espírito inabalável. E eu não estava cochilando, eu estava completamente acordada. Espírito estável, espírito inabalável, coração puro. E eu fui buscar, a meditar neste texto, e eu li todo o capítulo 51. E é um contexto onde Davi foi confrontado pelo profeta Natã em relação a um pecado que ele havia cometido. E a gente sabe, quem lê, quem sabe da história de Davi, a gente sabe que ele cometeu muitos pecados, que Davi cometeu muitos deslizes ao longo da sua história, ao longo da sua vida. Mas que Davi, todas as vezes que ele era confrontado, ele não achava justificativa para o pecado dele. Muito pelo contrário, ele se derramava diante do Senhor, ele se quebrantava diante do Senhor e ele ia recorrer ao perdão de Deus. Ele não guardava pecado na vida dele, ele não guardava pecado cometido, mas ele ia atrás do perdão, ele ia atrás do perdão de Deus. E ele se expunha diante do Senhor, ele se abria diante do Senhor, porque ele sabia que Deus conhecia o coração dele, que Deus sondava o coração dele e sabia qual era a intenção dele. Então, assim como Davi foi um dos homens da história da Bíblia que mais teve deslizes, que mais cometeu pecado, ele foi um homem segundo o coração de Deus. Mas como assim, Delvia? Se ele pecava tanto, como que ele foi um homem segundo o coração de Deus? Ele foi segundo o coração de Deus porque ele reconhecia o erro dele. Porque ele colocava as misérias dele, ele colocava as fraquezas dele diante do Senhor para pedir ajuda. Então, não foi diferente dessa vez aqui que ele foi confrontado, que Natã foi falar com ele desse pecado que ele havia cometido, não foi diferente. Ele foi para diante do Senhor e falou: cria em mim, Senhor, um coração puro e gera dentro de mim, renova dentro de mim um espírito estável. E eu estava, quando eu meditava, me chamou a atenção desse renova. Renova dentro de mim um espírito estável. A gente sabe que é necessário todos os dias a gente buscar um renovo, um tratamento para o nosso coração, um renovo para o nosso espírito. Porque quando a gente tem um coração puro, quando a gente busca ter em Deus um coração puro, não vai ser só deixar de fazer o mal para o outro, não vai ser só deixar de fazer coisas que não agradam ao Senhor, mas esse coração puro, ele vai ser um coração onde não vai ter espaço para guardar mágoas relativas a que o outro fizer comigo. Dentro desse coração puro, não vai haver espaço para ficar remoendo coisas do passado. Dentro desse coração puro, não vai ter espaço para ressentimentos. Então, o coração puro não é só aquele coração que não faz o mal, mas também é aquele coração que não dá brechas para coisas que não agradam ao Senhor habitar ali, fazer morada em nós. E esse renovar o espírito estável, a gente precisa de ter um espírito estável, a gente precisa de ter um espírito inabalável, que as coisas do dia a dia, que os problemas, que as situações, que as adversidades, elas não mexam nas nossas estruturas, porque a gente tem que ter uma estabilidade emocional para não ficar
para lá, para cá, hora tem um tipo de sentimento, hora tem um tipo de atitude, hora tem outro. A gente precisa ser estável, nós precisamos ser maduros. E anterior aqui, no versículo 6, ele havia falado a seguinte, feito também a seguinte oração: sei que desejas a verdade no íntimo. Porque uma coisa é uma verdade que nós expomos, uma verdade que nós colocamos ali na mesa. E outra coisa é aquela verdade que está no íntimo, meio maquiada, que a gente meio que finge de bobo para não entender, ou às vezes a gente também não entende, porque quem conhece o nosso coração é só Deus. Aí ele falou que ele sabia que Deus desejava a verdade do íntimo, aquela lá mais secreta. E no coração me ensinas a sabedoria. Então, quando a gente entende que Deus quer aquela verdade mais íntima nossa, aquilo que mais a gente esconde, aquilo que só Ele sabe, quando a gente expõe para Ele, Ele nos gera uma sabedoria, Ele gera em nós uma sabedoria. Então, esse texto, ele falou comigo quando eu meditava, quando eu terminei, que eu fui entregar ao Senhor esse tempo, eu senti a presença do Espírito Santo falando para mim que eu preciso buscar em Deus, ter esse coração puro, que eu preciso buscar em Deus todos os dias esse renovo de uma estabilidade do meu espírito, que eu não venha ficar vacilando, que eu não venha ficar uma hora agindo de uma forma, outra hora de outra, que eu não permita que as ações externas, que elas vão interferir na pureza do meu coração diante do Senhor. Não é fácil, eu não vou ser hipócrita aqui de falar que eu tenho um coração puro, mas eu busco e todos os dias peço ao Senhor, todos os dias e todas aquelas vezes que eu erro, todas as vezes que eu sei que eu tenho que portar de uma forma e eu porto de outra, é gerado no meu coração uma angústia, é gerado no meu coração uma tristeza de saber que eu entendia qual era o caminho para percorrer, que eu entendia qual que era a verdade que o Senhor queria de mim, qual que era a posição que Ele queria de mim, e eu fiz de outra forma. Isso gera uma tristeza de saber a verdade e não praticá-la. Então, eu anotei alguns tópicos aqui no meu devocional e eu quero ler um deles. O precioso é quando há este desejo no meu coração e esse desejo se torna realidade. Através disso é gerado por Deus uma sabedoria. Posso ver o quanto é acrescentado à minha vida: coração puro, estabilidade das emoções, verdade gerada no íntimo e a sabedoria. E no finalzinho, geralmente eu sempre coloco um texto como se fosse uma oração. Como se fosse, não, é uma oração. Paizinho querido, que não seja apenas mais um texto lido e parafraseado, mas que seja uma palavra entendida na mente, descida para o coração e vire uma verdade praticada. Então, não adianta ser mais um texto, não adianta ser mais um devocional, se aquilo não houve um entendimento na minha mente, se aquilo não foi gerado um entendimento, se aquilo não desceu para o meu coração, se não foi digerido e desceu para o meu coração e depois aquilo não torna uma prática, é só mais um devocional, é só mais uma anotação, é só mais uma folha no caderno preenchida. Mas a palavra de Deus, é necessário que ela seja entendida, é necessário que ela seja digerida nos nossos corações e que elas se tornem práticas diárias nas nossas vidas. Então eu gostaria de animar a vocês com relação a ler a palavra de Deus, a buscar entendimento na palavra de Deus, a buscar revelação e que ela venha ser digerida aos corações de vocês e elas venham se tornar práticas diárias nas suas vidas. Então, eu espero que esse vídeo, que esses dois textos aqui, leia o capítulo todo, 51 de Salmos, para vocês verem, né, como Davi se posicionava diante do Senhor, como que ele colocava as mazelas dele diante do Senhor, e ele só aprendia, e era só acrescentado à vida dele.
Então eu espero que esse texto possa abençoar a vida de quem estiver assistindo e que você possa compartilhar ele com outras pessoas. E não deixe de curtir esse vídeo, de se inscrever nesse canal e de ativar o sino para receber as notificações. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.